Olá, meus amigos, eu sou o João Francisco Clouzet, economista e sócio da CR Solution, e também estou na TV Relacionamento. Olá, bem-vindo, bem-vinda à TV Relacionamento, programa Lucy Santos Talks. Seja muito bem-vindo. Hoje o tema vai ser muito legal. Você que está aí, está curioso sobre o que vamos falar? Eu estou aqui com Mara Sampaio. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada. E a gente vai falar de empreendedorismo 50 a mais. Por que 50 a mais? Porque são pessoas que ela vai contar para a gente daqui a pouco. Por que esse tema tão especial? E nesse programa são conversas que transformam. Fica de olho, acompanhe, convide os seus amigos para acompanhar a TV Relacionamento, que tem muito tema legal, que vai ajudar você na sua vida pessoal e profissional, se é que existem as duas, que para mim, eu sou uma pessoa só, que trabalho e sou gente, tudo junto e misturado. Então, Mara, eu vou falar um pouquinho de você, depois eu quero que você conte mais, que a tua história eu sei que é rica, tem experiências mil. A Mara, eu tive a honra de conhecê-la num programa que a gente... Aliás, foi muito antes do programa de voluntariado que nós duas fazemos, para mentoria para mulheres. Mas eu conheci a Mara, foi num grande evento, não sei se era a CONAR ou a BRH, e ela estava lá, fazendo uma palestra, apresentando o seu livro sobre empreendedorismo. E eu me apaixonei por aquele livro. E calhou de, na hora que a gente entra para a mentoria, a Mara cai no meu grupo. É muita felicidade, Mara. É o melhor desse programa de mentoria, estar no grupo com você. Eu adoro, viu, gente? Então, a Mara, ela é psicóloga social, mestre em qualidade de vida no trabalho pela USP, ela é mentora de transição de carreiras, palestrante e consultora de desenvolvimento de liderança cultural e organizacional. Tem experiência de mais de 25 anos no que ela faz. Então a gente já sabe que só pode vir coisa boa. Você acrescenta alguma coisa a mais? Não, é isso mesmo. Eu acrescento a minha paixão pelo tema, né? Pelo empreendedorismo, atitude empreendedora e mais recentemente trabalhando especificamente com as pessoas que já estão acima de 50 anos e que estão na maturidade, né? Na plenitude do seu saber, né? dos seus desejos de bem-estar. Então gosto muito do que eu estou fazendo atualmente. Ai, que lindo! É porque é uma experiência que se acumula, 50 anos ou mais, é muito interessante. Então conta pra gente aqui, já que estamos falando de empreendedorismo 50 a mais, o que leva uma pessoa, após os 50 anos, a escolher empreender? Então, é muito interessante isso, porque a gente está falando de mudança de fase de vida, né? Dizem que a vida começou aos 50, tem esse ditado, né? Eu acho que a gente pode recomeçar aos 50, né? A vida começou e como também existe a perspectiva de que hoje a gente pode viver até 100 anos, e quem está nascendo agora vai viver 100 anos, nós estamos na metade do caminho, na metade da jornada. E a maior parte das pessoas na metade dessa jornada tem uma mudança de vida que é imposta muitas vezes pelo contexto. Ou porque teve os filhos já estão adultos, saíram de casa, porque está chegando a aposentadoria, né? Então vai ter problemas financeiros, ou a solidão da casa com os filhos saindo, ou porque trabalhou num emprego tradicional e agora não quer mais isso, está querendo mudar de vida, fazer alguma coisa mais flexível, alguma coisa mais interessante, né? Ou mais tranquila, ou até mesmo realizar aquele sonho de infância. É verdade. Muitos querem realizar um sonho de infância. Não, eu trabalhei, já eduquei os filhos, agora eu vou fazer aquilo que eu desejava lá atrás. Já cumpriu parte do propósito de vida, agora é o meu propósito. Exatamente. Que legal! E como que você, assim, nessa sua experiência, agora se dedicando especificamente a esse público, qual é o diferencial de um 50 a mais em relação a um jovem que está começando a empreender? Primeiro é a bagagem mesmo, né? Porque a pessoa com 50 anos, ela já tem esses 20 anos de vida profissional, então ela desenvolve algumas habilidades que são muito importantes para o mundo do trabalho e para os negócios. Por exemplo, uma visão estratégica, a capacidade de negociação, fora o conhecimento técnico consolidado que ela tem,
né? E que muitas vezes vai ser importante fora do ambiente até onde ela trabalha, né? De criar. Então, os produtos inovadores, os serviços inovadores, muitas vezes eles se tornam um negócio, eles se tornam uma empresa, exatamente porque no trabalho tradicional que ele não tinha condição de desenvolver aquela inovação que ele já tinha pensado, que ele já tinha prospectado. Então agora ele vai inovar, fazer algo diferente. É um grande diferencial. Tem experiência, tem mais segurança, talvez. Não sei, a gente supõe que. Supõe que, porque no meu caso mesmo, Mara, eu trabalhei no banco durante muito tempo, e quando eu saí do banco eu não queria ir para o CLT de novo, eu queria realizar esse meu sonho, é isso que você falou. E aí tem algumas questões que a gente precisa se preparar. Eu queria que você contasse quais são os erros que as pessoas cometem quando vai abrir o negócio próprio. Então, principalmente a pessoa madura, ela tem uma mentalidade de abertura de negócio que não condiz mais como é que os negócios acontecem hoje em dia, né? Então, uma primeira coisa precisaria mudar a mentalidade. Então, assim, não precisa ficar planejando para criar uma coisa perfeita, aquela coisa que eu idealizei que eu vou fazer. Esse já é um dos primeiros erros, né? A gente hoje em dia precisa começar a fazer um teste, fazer um protótipo e começar devagar. Pensa, cria um produto, vai no mercado, testa, vê se aquilo tem alguma aderência, se o mercado aceita aquilo, né? Se precisa aprimorar, no que precisa mexer. Então, essa capacidade de você experimentando, de fazendo protótipos e aos poucos crescendo, é um pouco que é importante a gente fazer e não pode errar nisso, né? Então, hoje em dia, a gente precisa fazer isso. Outra coisa que é importante é considerar que a gente também não precisa ter um aporte de recurso financeiro para pensar no negócio como um todo, mas pensar que você pode estar começando com uma bagagem que você já tem técnica, né? E alocar poucos recursos, né, para que isso não fique mais lá na frente um grande obstáculo para a sobrevivência do negócio. Sim, é dar o primeiro passo, que às vezes a gente fica pensando tanto, será que estou preparado? Será que eu preciso disso, daquilo? E o tempo vai passando e você não coloca o pé na estrada. É verdade, e eu acho que, né, nós duas que estamos fazendo, né, mentoria e que costumamos encontrar pessoas nessa fase de transição, eu acho que é um grande obstáculo a pessoa não conseguir dar o primeiro passo, né? Então, as pessoas com 50 anos, elas têm não têm essa habilidade de tomar iniciativa. O que os jovens têm, né? Que são mais impulsivos e já começam a fazer, já começam a colocar. Nós que somos mais maduros temos mais dificuldade. E aí queremos descobrir o caminho perfeito. Vai para uma mentoria e fala, eu vim aqui para descobrir o meu caminho. Não existe um caminho perfeito. Não tem. Mas é interessante, Mara, que talvez tenha muito da raiz, da forma como nós somos criados. O jovem de hoje, ele é criado para se jogar. E a gente foi para se conter. Cuidado, sempre era cuidado. E talvez isso que pega um pouco na hora de criar. Fala assim, será que eu estou pronta para ser empreendedora? Empresária. Sabe uma dificuldade que eu vejo as pessoas falando? Elas não falam, eu sou empresária. Eu tive uma cliente que tinha essa dificuldade. Então, o nosso trabalho foi todo em cima de assumir a identidade dela como empresária. Você sabe que tanto o empreendedor é um papel, vamos falar, um papel social, né? É uma função social considerada na nossa cultura muito recente, é coisa desse século. Né? Começou lá em 2000, as primeiras vezes que a gente falava de empreendedorismo aqui no Brasil, né? Porque se falava empresário, a pessoa que tinha um negócio era um empresário. E para a nossa geração, o empresário era uma pessoa muito mal vista socialmente. Ele era sempre conectado com alguém ou que explorava, ou que era muito rígido, ou que era muito distante da família, ou até que trabalhava demais e não aparecia e abandonava a família. Então nunca teve uma conotação social positiva com o empresário, que é aquela pessoa que inova, que gera renda, que gera valor, que contribui com a sua comunidade, né, que traz inovação ajudando no desenvolvimento tanto local quanto
do país. A economia. Né? A economia que gera e que faz com que a educação vá bem, que a segurança vá bem, que o bem-estar da população vá bem. Então, eu acho que esse preconceito com a nossa geração é muito forte ainda. Então, mesmo que as pessoas sejam empreendedoras ou empresárias, elas usam alguns outros nomes. Assim, eu sou profissional autônomo, né? Falava, eu sou profissional. Eu tenho a minha clínica, eu tenho meu escritório, mas nunca. Essa clínica é o seu negócio. Esse escritório você empresaria. Né? Quem é que paga as contas no final das contas? Exatamente. Muitas vezes até tem bastante funcionários, né? Tem 10, um restaurante, 30, 40 funcionários, ele não se considera. Não sou um empresário, eu tenho um restaurante. Que coisa. Nós temos que desmistificar isso. Porque a partir do momento que você abre o negócio próprio, você acaba de ser um empresário, que vai fazer um giro na economia, que vai ajudar outras pessoas e assim também, porque afinal está realizando o teu sonho. De prosperidade pessoal e de prosperidade do coletivo, das pessoas que estão em sua volta. Exatamente. E como seria assim, a pessoa está lá com seus 50 a mais e fala, agora chegou a minha vez. Qual é o primeiro passo que ela deve dar? O primeiro passo é um diagnóstico pessoal. Porque dessas coisas que a gente está falando, não, de mudança de mentalidade, não porque a gente não pensa como é atual hoje, mas a gente tem alguns hábitos, algumas habilidades, algum modelo de pensamento que a gente arrastou a vida inteira e que não serve mais para o momento de hoje. Até, por exemplo, isso que leva a ter a insegurança, achar que você não é capaz, porque hoje o mundo mudou. O mundo mudou, mas e a gente só vai ser capaz de acompanhar se a gente fizer um diagnóstico de coisas que a gente quer deixar lá para trás. Coisas relacionadas ao trabalho que não atende mais e que, isso que você falou, só começar quando tem muita certeza, muita segurança. Isso acaba fazendo com que a gente desenvolva uma característica de perfeccionismo. Isso acaba sabotando a nossa jornada empreendedora. Então, eu só vou fazer se eu for perfeito. Como as coisas mudam muito, o conhecimento muda muito hoje em dia, dificilmente eu vou conseguir ser perfeito. E aí eu atraso ou adio a minha atitude empreendedora. Outra coisa é arriscar. Se a gente foi educado para segurança, se a gente trabalhou no mercado tradicional, de entrar numa empresa, ficar 20 anos, por exemplo, na mesma empresa, hoje a gente tem dificuldade de fazer alguma coisa que vou arriscar e se não der certo. Se não der certo, você tem uma bagagem, você tem um potencial, você tem uma qualidade de vida, você tem valores, você tem amigos, você tem uma rede de contato, as pessoas 50 a mais, um grande valor que ela tem é a rede de contato que ela criou nesses 20, 25 anos de vida de trabalho, né? Então esse é um capital essencial e que não tem importância você errar, você não começar de forma perfeita, mas precisa entender, fazer esse diagnóstico pessoal. O autoconhecimento é o primeiro passo, né? E depois, segundo, é fazer esse mapeamento da sua rede de contatos, ver quem é que você pode contar como apoio para conhecimento, como apoio para criar um mercado, como apoio para validar o seu produto. Exato. Se o que você está oferecendo, ela vale ouro. É você ter uma rede de contato que vai te apoiar. Naquele momento que você acha que, poxa, mas a economia não vai bem, será que eu fecho meu negócio agora? Não toma decisões sozinhos. Chama o grupo de amigos, cria o grupo de conselheiros. Isso. Que é isso, grupo de conselheiros para ajudar. É muito interessante, Mara. O que mais, Mara? E a gente tem, no Brasil, a gente tem um privilégio de ter algumas instituições governamentais que ajudam muito essa decisão. Procurar o Senac fazer um curso, procurar o Sebrae para fazer um curso, né? O Senai são instituições que apoiam, né, o micro, pequeno empreendedor ou a pessoa que deseja empreender, e aí com isso a gente vai adquirir um conhecimento muito atualizado, entender por que o negócio de hoje é diferente do que a gente pensava e como ele é muito favorável à situação que a gente está hoje. Exatamente. Primeiro, não tenha medo. Se você tem um sonho, transforme esse sonho em realidade. E tenha coragem de colocar o seu plano em ação. Tem medo? Vá com medo.
Exatamente. Né? Assim, às vezes a gente tem que se espelhar no jovem, na criança, porque eles se jogam e a gente fica com muito receio de se jogar. E logo agora que nós, 50 a mais, temos mais experiência, mais bagagem, mais conhecimento, a gente está pronto para seguir. Se cair, levanta e segue. E outra coisa que é favorável para a gente também é que o mundo está envelhecendo, né? Sim, é verdade. E a longevidade aumentando. Então, como eu falei no começo, se a gente vai viver até os 100 anos, e se a gente, quando nasceu, tinha uma perspectiva de vida de 60 anos, a gente está ganhando 20, 30 anos de vida. E nessa fase, na fase da maturidade, por mais que a gente viva, a nossa adolescência, a nossa infância continua a mesma, mas a fase de maturidade vai crescer bastante. Então, como a longevidade aumenta e a sociedade está envelhecendo rápido, nós estamos também envelhecendo diferente. Nós não somos mais aqueles velhinhos que ficavam em casa assistindo televisão esperando a visita dos netos, né? Hoje existe uma diversidade de envelhecimento, uma diversidade de pessoas maduras que querem continuar ativa, querem continuar sendo produtiva, independente da renda. Né? Alguns, de fato, precisam por necessidade, precisam ainda estar criando os filhos, criando os netos e manter o seu plano de saúde, manter o seu plano de saúde. Mas algumas pessoas não é nem pela questão financeira, é para continuar produtiva, é para continuar ativa na sociedade. Então é o melhor momento. Dizem os estudiosos que nós vamos ser a próxima revolução de impacto social. Está aumentando a quantidade de pessoas que estão abrindo a própria empresa, está começando um mercado de consumo com pessoas maduras que desejam produtos e serviços diferentes do que está sendo colocado aí. Então esse boom de empresas gerenciadas por pessoas acima de 50 anos ou iniciadas por pessoas acima de 50 anos, para atender o mercado, que se chama mercado prateado, é a nova revolução social aí, que tem um impacto social muito grande no desenvolvimento e na prosperidade das comunidades e dos países. De né? todo mundo. Isso aí é o grande ganho que a gente tem, é o saber envelhecer. Mara, e a gente já está aqui terminando o nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e também os seus contatos, como que as pessoas te acham. Eu vou convidar vocês para lerem o meu livro, né, que isso é uma forma também, é um guia de como começar, quem está querendo se reinventar, quem está em momento de transição de carreira ou está querendo voltar no mercado de forma diferente, realizar um sonho. O meu livro é Empreender na Maturidade, Reinvente-se, né, porque é o momento de se reinventar. Você encontra em qualquer livraria online e também nunca deixar que ninguém caracterize você ou diga que você já passou da idade para fazer alguma coisa. Né? Esses mitos e esses julgamentos sociais muitas vezes fazem com que a gente não realize sonhos e não use a nossa potencialidade, a nossa energia de vida, né, que é tão boa para nós mesmos e para as outras pessoas que estão em nossa volta. Ser mais feliz, ter uma qualidade de vida melhor, né, garantir uma longevidade saudável e agradável para você e para as pessoas que estão em volta. Que lindo! Mara, muito obrigada. Eu adorei estar aqui com você. Escutar você e eu espero que você volte outras vezes. Voltarei. E você que está aí nos assistindo, se quer saber mais sobre empreendedorismo, procura seguir a Mara nas redes sociais dela, Mara Sampaio. Leia o livro, que vale muito a pena. E isso, tira todos esses mitos. O que os outros pensam de nós fala muito mais deles do que da gente. Então acredite em você. Ficamos por aqui, sou Lucilene Santos, no programa Luci Santos Talks. Espero você no próximo programa.